Olá, estimados alunos do cursinho Professor José Bispo, preparatório para o Enem e para os demais vestibulares. Projeto mantido pela Prefeitura Municipal de Picos através da Coordenadoria da Juventude. Sou o professor Cláudio Roberto e vamos para mais uma aula de História do Brasil. Essa que é a aula de número 8. Estamos trabalhando a segunda grande etapa da história do Brasil, o Brasil Império, que vai da independência, ano de 1822, até a proclamação da República, ano de 1889. Portanto, o Brasil vivenciou 67 anos de regime monárquico. É o Brasil Império. Etapa essa que está dividida em 3 fases. Primeiro reinado, governo de Dom Pedro I, que vai da independência, 1822, até a abdicação do trono por parte do imperador. O governo de Dom Pedro I estudamos na videoaula anterior, na aula de número 7. Com a abdicação do trono por parte de Dom Pedro I, em favor de seu filho, que tinha apenas 5 anos incompleto, Dom Pedro de Alcântara, inicia a segunda fase da monarquia, o período regencial. Foram 9 anos, até 1840, em que o Brasil ficou sem um imperador governando. Nesse período, o país era governado por regentes eleitos. O período regencial vai até o ano de 1840, quando o parlamento declarou Dom Pedro II maior de idade com apenas 15 anos, iniciando o longo segundo reinado. De 1840 a 1889, foram 49 anos que Dom Pedro II governou o Brasil. Nessa nossa aula, vamos aqui trabalhar o período regencial. Foram 9 anos. Em 1831, com a abdicação do trono por parte de Dom Pedro I, o sucessor do trono, Dom Pedro II, tinha apenas 5 anos de idade. 5 anos incompleto. O que fazer? Quem iria comandar o Brasil? De acordo com a lei, de acordo com a Constituição vigente no Brasil, a Constituição outorgada de 1824, nestes casos, um governo seria eleito pelo parlamento. Uma regência composta por 3 nomes. Seria a regência trina, até que a maioridade acontecesse do futuro imperador. Foi assim que iniciou um dos períodos mais agitados da história do Brasil, o período regencial. Enquanto, da menoridade do imperador, o Brasil sendo governado por regentes, revoltas sacudiram o país de norte a sul. Revoltas essas que iremos detalhar nessa nossa aula de número 8. As revoltas como a cabanagem no Pará, que durou 5 anos, de 1835 a 1840. A balaiada no Maranhão, que também atingiu o Piauí, entre os anos de 1838 a 1841. Em Salvador ocorreram a revolta dos malês, uma revolta de escravos, em 1835, e a Sabinada, 1837, 1838. Ainda o Brasil viveu, dentre outras revoltas, a mais longa guerra civil da história do Brasil. A Farroupilha, que durou 10 anos, 1835, 1845, nas províncias do Rio Grande do Sul e Santa Catarina. Antes de detalharmos essas revoltas, vamos aqui trabalhar os principais fatos políticos desse período e as mudanças implementadas. Durante esse período, formou-se no Brasil algumas agremiações políticas. Vamos aqui explicar como se deu aí a formação de grupos de partidos políticos nessa fase de transição do primeiro reinado para o segundo reinado. Lembramos aqui
que lá no primeiro reinado, no governo de Dom Pedro I, existiam no Brasil dois partidos políticos, o Partido Português e o Partido Brasileiro. O Partido Português era formado pelos portugueses residentes no Brasil, que defendiam ali, durante o processo de elaboração da Constituição, um projeto centralizador para o país. Enquanto que o Partido Brasileiro, formado pela elite e pela classe média brasileira, defendia um projeto mais descentralizador, com limitações políticas para o imperador. O que aconteceu durante o período regencial é que o Partido Português passou a ser denominado de restauradores ou caramurus. Esses portugueses residentes no Brasil defendiam o retorno de Dom Pedro I ao poder. Achava que Dom Pedro ia desistir da renúncia, iria regressar ao Brasil e iria reassumir o trono. Contudo, esse grupo desapareceu no ano de 1834, quando o imperador morreu. Dom Pedro, o ex-imperador do Brasil, faleceu em Portugal no ano de 1834, perdendo assim o sentido desse grupo político existir, e o mesmo desapareceu. O Partido Brasileiro se dividiu em dois grupos políticos: liberais moderados e liberais exaltados. Os liberais moderados ou chimangos, como eram chamados, era formado pela elite fundiária, os grandes comerciantes, a elite brasileira, que defendia, portanto, a manutenção da ordem vigente. Defendiam a manutenção da monarquia, da concentração fundiária, da escravidão, do voto censitário, enquanto que os liberais exaltados, também chamados de farroupilhas, defendiam ideias mais radicais. Era formado pela classe média, que defendiam mudanças profundas no Brasil, como o fim da escravidão, como a proclamação da República, o sufrágio universal do voto masculino. Os liberais exaltados, por defenderem ideias radicais, seus principais líderes sofreram perseguições por parte das autoridades. Alguns foram presos, outros exilados do país, enfraquecendo esse grupo e causando seu desaparecimento, sobrando assim apenas os liberais moderados, que se dividiram na transição do período regencial para o segundo reinado em duas agremiações políticas, regressistas e progressistas, que posteriormente iriam ser nominados de Partido Conservador e Partido Liberal. Defendia os interesses dos grandes proprietários de terras e de escravos e os grandes comerciantes, sem diferenças ideológicas. Regressistas e progressistas, ou conservadores e liberais, iriam se alternar no poder político durante todo o segundo reinado. Tudo farinha do mesmo saco, defendendo os interesses dos grandes proprietários de terras e de escravos. E foi assim que, entre o primeiro e o segundo reinado, se comportaram as agremiações políticas desse período. A primeira regência eleita foi provisória, porque no dia da renúncia de Dom Pedro I, 7 de abril de 1831, o parlamento estava de recesso, e até que esse parlamento voltasse do recesso, e era demorado, os deputados e senadores da capital do Império, Rio de Janeiro, se reuniram e elegeram uma regência provisória, a primeira regência trina, que durou apenas de abril a julho de 1831. Regência essa formada pelo brigadeiro Francisco de Lima e Silva e os senadores Nicolau de Campos Vergueiro e José Carneiro de Campos. Em julho, com o retorno do parlamento, ocorreu assim a eleição de uma regência trina permanente. No mês de julho, a regência trina permanente foi eleita para governar 4 anos, formado pelo mesmo militar, o brigadeiro Francisco de Lima e Silva, e 2 deputados, João Braulio Muniz e José da Costa Carvalho.
um representando o norte e o outro representando o sul do país. Essa foi a composição da regência trina permanente. Durante esse período, ocorreram algumas mudanças no Brasil. Algumas medidas importantes foram tomadas no país nesse período. Em agosto de 1831, uma proposta do padre Diogo Feijó foi criado no Brasil uma nova força militar nacional. Naquela época, as forças militares existentes no Brasil, que davam a segurança interna e a soberania no plano externo, era o Exército Imperial e a Marinha Imperial. Houve a necessidade, assim, de criar uma nova força militar que pudesse conter as revoltas que sacudiam o país. Foi criado, nesse contexto, a Guarda Nacional. Essa Guarda Nacional iria reduzir um pouco o poder do Exército e da Marinha. A Guarda Nacional foi criada com o objetivo de conter as revoltas e garantir os privilégios e as propriedades dos grandes latifundiários. O comando da Guarda Nacional de cada região cabia aos coronéis latifundiários eleitos pelos cidadãos ativos que recebiam patentes do governo, patente de coronel, e esses comandariam a Guarda Nacional em cada região. Assim, a Guarda Nacional tinha o objetivo de proteger o patrimônio e conter essas revoltas, defendendo os interesses pessoais dos grandes fazendeiros. Os comandantes da Guarda Nacional de cada região eram eleitos pelos cidadãos ativos, ou seja, os eleitores, os grandes latifundiários. E esses recebiam patentes, comprada ou repassada pelo governo, a patente de coronel. Vai iniciar no Brasil, a partir de então, um movimento que iria perdurar durante a monarquia e principalmente no início da República no Brasil, um movimento chamado de coronelismo, onde os grandes latifundiários de cada região detinham prestígio econômico, político e militar, comandando o cenário político de cada região. A regência trina permanente também tomou uma outra medida, com a criação do Código de Processo Criminal em 1832, ficou determinado que a autoridade judicial e policial nos municípios seriam exercidos pelos juízes de paz. Eram pessoas eleitas pelos grandes proprietários que assumiam o poder judicial e policial em cada município. Percebemos assim que toda a estrutura política de cada município ficava no controle dos grandes latifundiários para defender seus interesses. Comandavam a Guarda Nacional e agora comandava também o poder judicial e policial. Os juízes de paz, que eram eleitos para assumir assim a autoridade judiciária e policial em cada município. No ano de 1834, foi implementada uma reforma na Constituição do Brasil. Foi o Ato Adicional de 1834, uma reforma constitucional ou emenda à Constituição brasileira, a Constituição de 1824. Por esse ato adicional, por essa reforma constitucional, ficou determinado que o Rio de Janeiro, a capital do Império, seria município neutro, ou seja, não pertencendo mais à área territorial da província do Rio de Janeiro. Seria um município neutro por sediar a corte. Era um município neutro ou da corte. Também de acordo com esse ato adicional, foram criadas as assembleias legislativas em cada província, para legislar sobre a província. Percebemos assim que durante o período regencial, aquele absolutismo político que foi montado por Dom Pedro I,
assim no primeiro reinado, houve assim um pequeno desmonte, houve uma pequena descentralização política com a criação da Guarda Nacional, dando poder aos grandes latifundiários em cada região, com a criação do juiz de paz, dando poder policial e judicial aos grandes proprietários de cada região, e a criação das assembleias legislativas, permitindo assim que cada província pudesse legislar também sobre a província. O ato adicional de 1834 também iria substituir a regência trina pela regência una, ou seja, o país seria governado a partir de então por um regente eleito pelos cidadãos ativos, e o poder moderador foi suspenso até o final da regência, já que o imperador, ainda menor de idade, não governava o país. O primeiro regente uno eleito pelo voto direto foi o Padre Feijó. Foi eleito para governar 4 anos e ficou apenas 2 anos no poder. O governo dele foi marcado pela ocorrência de muitas revoltas. Ocorreu ao mesmo tempo a cabanagem no Pará, a sabinada na Bahia e a farroupilha no Rio Grande do Sul e Santa Catarina. E foi durante o governo dele que houve aquela divisão política entre regressistas e progressistas, a divisão dos liberais moderados. Na verdade, esses dois grupos políticos acabavam representando os grandes proprietários de terras e de escravos e os grandes comerciantes. O Padre Feijó pertencia ao grupo progressista ou liberal. Os conservadores fora do poder faziam uma forte pressão ao governo de Feijó, diante das revoltas que sacudiam o país durante seu governo e as pressões do Partido Conservador. O Padre Feijó acabou por renunciar o cargo no ano de 1837, diante dessa oposição crescente. Com a renúncia do Padre Feijó, foi eleito o novo regente uno, o Pedro Araújo Lima, que pertencia ao grupo conservador, a esse grupo político. Os regressistas, assim, ficam no poder, retornando um pouco da centralização monárquica. Durante o seu governo foi criado o Colégio Pedro II e o Arquivo Público Nacional, Instituto Geográfico Brasileiro. O governo de Araújo Lima durou até 1840, era para o mesmo governar 4 anos. Porém, o Partido Liberal fez um acordo com o imperador, que nessa oportunidade tinha 15 anos incompleto. O Partido Liberal acordou com o imperador que o mesmo partido iria encampar um movimento pela maioridade do imperador. Iria fazer um movimento para pressionar o parlamento a declarar o imperador maior de idade. Em troca, o imperador iria nomear o seu primeiro ministério, composto apenas por elementos do Partido Liberal. Esse episódio ficou conhecido na história como golpe da maioridade ou golpe dos liberais. Foi uma manobra política dentro da lei, com a intenção de fazer com que o Partido Liberal retornasse ao controle político do país. Assim, o Partido Liberal criou o Clube da Maioridade e intensificou o movimento, justificando que fazia-se necessário um imperador governar o país para garantir a estabilidade do Brasil. Dessa forma, no ano de 1840, o parlamento declarou Dom Pedro II maior de idade, findando o período regencial e iniciando o longo segundo reinado, onde o Brasil viu um imperador envelhecer no poder. O segundo reinado iremos começar a trabalhar na nossa próxima videoaula. Vamos aqui especificar, detalhar as revoltas que sacudiram o Brasil durante o período regencial. As revoltas, as agitações nesse período extremamente agitado da história do Brasil. Talvez a falta de um imperador ao poder, as disputas políticas entre os grupos que se formaram nesse período e também
a questão da miséria da população, os altos impostos e as crises econômicas levaram a ocorrer essas revoltas durante esse período. Vamos detalhar algumas dessas revoltas. A revolta dos malês na Bahia, ano de 1875. A revolta foi de escravos, lutando contra a condição de escravos, de escravidão, e também contrários ao fato de seus donos não permitirem os mesmos a cultuarem o islamismo. Era século XIX, chegavam no Brasil escravos de origem africana de regiões islamizadas lá na África. Eram escravos que sabiam ler o Alcorão. Chegavam no Brasil e insistiam em praticar o islamismo, sendo impedidos pelos seus donos. Isso seria um dos motivos principais para que ocorresse essa revolta chamada Revolta dos Malês. Os escravos pegaram em armas e tentaram assumir o controle da capital da província da Bahia, Salvador. Rapidamente houve uma reação das autoridades e no mínimo 100 negros foram massacrados nesse movimento que ficou conhecido como Revolta dos Malês. A cabanagem no Pará durou 5 anos. A província do Grão-Pará, naquela época, pegava toda a região norte do país. Uma região de miséria e de pobreza. Populações indígenas de origem africana e mestiças viviam em péssimas condições de vida, em residências precárias. Eram pequenas cabanas cobertas de palhas. Deu nome ao movimento, a cabanagem, no Pará. Essa revolta que durou 5 anos, com ampla participação popular. Índios, negros, mestiços, escravos livres, porém todos sem posses. Lutavam contra a condição de miséria, lutavam contra a concentração fundiária, lutavam contra as desigualdades sociais. Não tinham um programa definido, não tinha, por exemplo, entre eles não tinham ideais republicanos. Chegaram até a tomar o poder na capital da província do Grão-Pará. Contudo, em Belém, reação forte das autoridades, dura repressão das autoridades do Brasil, das autoridades do Império. Podemos citar alguns líderes desse movimento: Antônio Mauche, Francisco Vinagre, Eduardo Angelim. E ao final dessa revolta, de forma severa e severamente reprimida pelas autoridades, ocorreu a morte aí aproximadamente de 30 mil pessoas, ou seja, 25% da população do Grão-Pará morreu durante essa forte repressão das autoridades do Brasil. Essa foi a cabanagem. A Sabinada na Bahia, Salvador, 1837, 1838, tem esse nome, Sabinada, devido ao seu principal líder, o médico Francisco Sabino. O movimento ocorreu pelas dificuldades econômicas na província e principalmente pela lei de recrutamento obrigatório, onde o governo determinava recrutamento obrigatório de jovens para o exército do Império para combater a Guerra dos Farrapos no sul do Brasil. Os líderes do movimento chegaram a proclamar uma república e houve forte adesão da classe média urbana. Ao final do movimento, a repressão por parte das autoridades, os seus líderes foram presos ou mortos ou expulsos da Bahia. Citamos e mostramos nessa imagem o seu principal líder, Francisco Sabino Álvares, e a bandeira da república a qual eles proclamaram durante esse período, a República Baiense. Também a Balaiada no Maranhão, uma revolta também bastante popular. Uma revolta causada também pelas condições de pobreza generalizada. A crise do algodão, devido à concorrência dos Estados Unidos, os privilégios dos latifundiários e também por questões pessoais, disputas políticas, desunião entre participantes, o movimento
ganhou o povo que com armas precárias enfrentavam as autoridades. A balaiada tem esse nome porque alguns de seus participantes eram artesãos no Maranhão. Artesãos que fabricavam cestos de palha para carregar algodão, balaios. Dentre os líderes, Manuel dos Anjos Ferreira, que era artesão fazedor de balaio. Raimundo Gomes, vaqueiro, cara preta, e o Negro Cosme. Esses são os principais líderes. O movimento foi duramente reprimido pelo exército, na liderança do Luiz Alves de Lima e Silva, Duque de Caxias. Lembrando que esse movimento ele atravessou aí o início do segundo reinado. O movimento encerrou durante já o governo de Dom Pedro II. E a maior guerra civil que o Brasil já passou, a Guerra dos Farrapos, ou Farroupilha, Rio Grande do Sul e Santa Catarina. Foi a mais elitista e longa de todas as revoltas. Podemos assim dizer que esse movimento foi um movimento de elite. Os grandes charqueadores gaúchos ligados à produção de charque eram pecuaristas, criavam gado de corte para a produção de charque. O charque era vendido em todo o Brasil, era a alimentação básica de escravos. E o movimento se deu principalmente pelos altos impostos que recaíam sobre o charque gaúcho, além de baixas tarifas alfandegárias do charque que entrava no Brasil, do Uruguai e da Argentina. A concorrência sobre o charque platino, os altos impostos do charque gaúcho e também o desejo dos gaúchos de querer eleger o seu presidente, o presidente da província, tudo isso levou à revolta. Os mesmos resolveram então, diante da recusa do governo em atender às suas propostas, resolveram então separar-se do Brasil, tendo como líderes importantes Bento Gonçalves e Davi Canabarro. O movimento começou no Rio Grande do Sul e se estendeu a Santa Catarina, onde eles proclamaram duas repúblicas, a República Rio-Grandense e a República Juliana em Santa Catarina. Os charqueadores formaram um exército bem organizado numa guerra que durou por 10 anos. Chegaram até a contratar mercenários estrangeiros. Foi a contratação, por exemplo, de Giuseppe Garibaldi, italiano. O movimento durou aí por 10 anos. Giuseppe Garibaldi chegou a conhecer uma brasileira, uma revolucionária farroupilha, que seria Anita Garibaldi, onde o mesmo passou a tomar ela como esposa e, quando o seu regresso para a Itália, levou ela junto com ele. As repúblicas que foram proclamadas no Rio Grande do Sul e em Santa Catarina, a República do Piratini, ou República Rio-Grandense, e a República Juliana em Santa Catarina, e as respectivas bandeiras dessa república. O movimento só chegou ao fim quando, já no governo de Dom Pedro II, ele resolveu abrir um canal de negociação, liderando para comandar as tropas imperiais contra os farroupilhas o Luiz Alves de Lima e Silva, Duque de Caxias. E através de um acordo chamado Paz de Ponte Verde, o governo acabou cedendo, anistiando os envolvidos, incorporando ao exército do Império oficiais farroupilhas, permitindo que os gaúchos pudessem eleger o seu próprio presidente de província. As terras que foram confiscadas durante a guerra foram devolvidas para os farroupilhas. Proteção do charque gaúcho da concorrência externa, elevando as tarifas de importação e baixando o imposto do charque gaúcho. Contudo, durante a guerra, os farroupilhas haviam se utilizado de seus escravos na luta, prometendo aos mesmos a alforria. O governo, portanto, não atendeu à alforria desses escravos, e os escravos, pressionados para que retornassem suas fazendas de origem, alguns resistiram, acontecendo aí uma forte repressão aos mesmos, episódio esse que ficou conhecido como surpresa de Porões. Assim, vamos aqui trabalhar nessa temática abordada nessa aula de número 8, um item do Enem de 2010, que traz em seu suporte o seguinte texto: após a abdicação de Dom Pedro I, o Brasil atravessou um período marcado por inúmeras crises.
As diversas forças políticas lutavam pelo poder e as reivindicações populares eram por melhores condições de vida e pelo direito de participação da vida política do país. Os conflitos representavam também o protesto contra a centralização do governo. Nesse período ocorreu também a expansão de um produto novo, a expansão cafeeira, e o surgimento do poderoso grupo dos barões do café, para o qual era fundamental manter a escravidão e o tráfico negreiro, já que era a base da nossa economia. Percebemos nesse suporte um texto que trata do período regencial, caracterizado pela grande agitação social, as agitações, a crise econômica e, ao mesmo tempo, surgimento de um novo produto em ascensão, o café, e o aparecimento de uma poderosa classe, barões do café. Contudo, esses novos elementos acabavam também tendo a necessidade de manter estruturas antigas, como escravidão e o tráfico negreiro. O contexto do período regencial foi marcado, letra A, por revoltas populares que reclamavam a volta da monarquia. As revoltas não reclamavam volta de monarquia, até porque o Brasil vivenciava ainda a monarquia num período regencial. Letra B, por várias crises e pela submissão das forças políticas ao poder central. Esse não foi o motivo principal das revoltas, a submissão das forças políticas ao poder central, até porque durante o período regencial houve uma pequena descentralização política. Pela luta entre os principais grupos políticos que reivindicavam melhores condições de vida para o povo, não. Os líderes políticos, os grupos políticos desse período defendiam os interesses dos grandes latifundiários. Letra D, pelo governo dos chamados regentes que promoveram a ascensão social dos barões do café. Os barões do café, eles não conseguiram ascender na política e socialmente nesse período, ainda não, só lá no início da República. E letra E, pela convulsão política, as agitações, e por novas realidades econômicas, o advento do café, que exigiam o reforço de velhas realidades sociais, como, por exemplo, a manutenção da escravidão, do latifúndio e do tráfico negreiro. Assim, o gabarito oficial desse item do Enem de 2010 é a letra E. Grande abraço a todos e até a nossa próxima videoaula.